A noiva de Whitechapel. O fantasma que nunca se casou. Whitechapel, um dos bairros mais antigos e sombrios de Londres, é famoso por sua atmosfera carregada de mistério. No século XIX, a região era conhecida pela pobreza, criminalidade e becos em que a neblina parecia nunca se dissipar. Foi ali que Jack, o estripador, espalhou terror, e onde dezenas de histórias de fantasmas nasceram. Mas entre todas elas, uma lenda se destaca pelo seu ar trágico e romântico. A da noiva de Whitechapel, uma jovem cujo amor interrompido teria condenado sua alma a vagar eternamente. A lenda começa por volta de 1840, quando uma jovem chamada Margaret Hughes vivia com seus pais em uma pequena casa próxima a Whitechapel Road. A família era simples, de origem operária, sobrevivendo com dificuldades em meio ao caos do bairro. Margaret era descrita como uma moça bela, de pele clara e olhos escuros, que sonhava em escapar da miséria e viver uma vida melhor. Foi então que conheceu Thomas Redding, um comerciante de tecidos que frequentava a região. Thomas, apesar de não ser rico, tinha um futuro promissor e logo se apaixonou pela jovem. Os dois começaram um romance discreto e depois de meses de encontros às escondidas, ele pediu Margaret em casamento. A notícia encheu a família da moça de esperança. O casamento foi marcado para uma manhã fria e chuvosa de novembro. Margaret costurou com a ajuda da mãe um vestido branco simples, mas cheio de significado. Para ela, aquele seria o símbolo de uma vida nova, longe das ruas escuras de Whitechapel. No dia marcado, a igreja local foi decorada com flores modestas e amigos próximos se reuniram. Margaret chegou cedo com o vestido cuidadosamente ajustado, segurando um buquê de flores secas. O tempo passava, mas o noivo não chegava. As horas se alongaram. O padre olhava para o relógio, os convidados murmuravam desconfortáveis, e Margaret permanecia em pé diante do altar, cada vez mais pálida. Quando finalmente perceberam que Thomas não apareceria, ela saiu correndo pelas ruas, ainda vestida de noiva, gritando pelo nome do homem que a havia abandonado. Alguns afirmam que Thomas foi visto pela última vez em um beco escuro de Whitechapel naquela manhã, mas nunca mais reapareceu. Rumores dizem que foi assassinado por ladrões. Outros afirmam que ele simplesmente fugiu com outra mulher. Margaret, em choque, desapareceu da vista de todos. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado em um beco, ainda usando o vestido de noiva, molhado de chuva e sujo de lama. Não havia sinais claros de violência. Alguns acreditam que ela morreu de desgosto, outros que tirou a própria vida. A família, envergonhada, não permitiu um funeral público. Disse que ela foi enterrada às pressas, em segredo, sem a bênção da igreja. Pouco tempo depois começaram os relatos. Trabalhadores noturnos afirmavam ver uma figura feminina em vestido de noiva vagando pelas ruas de Whitechapel, especialmente nos arredores da antiga igreja. Ela não caminhava como uma pessoa comum. Parecia deslizar, como se seus pés não tocassem o chão. Alguns juravam ouvir choros abafados. Outros relatavam sentir uma mão gelada tocar seu ombro ao atravessarem becos cobertos de névoa. Quando olhavam para trás, viam apenas uma silhueta branca desaparecendo no nevoeiro. Com o tempo, a aparição passou a ser chamada de A Noiva de Whitechapel. No início do século XX, um policial de Honda declarou ter visto uma jovem em vestido branco correndo desesperada pela Commercial Street. Ao tentar segui-la, a mulher virou em um beco estreito. O policial correu atrás, mas ao chegar, viu apenas uma parede sólida. Em 1923, 2 oficiais relataram oficialmente que uma mulher atravessou diante deles e simplesmente desapareceu no ar. Ambos foram transferidos e, segundo boatos, nunca mais patrulharam a área. Na década de 1960, um taxista contou que uma passageira de vestido branco entrou em seu carro próximo a Whitechapel High Street. Pediu para ser levada até a igreja, mas ao olhar pelo retrovisor, ele percebeu que o banco traseiro estava vazio. O taxista abandonou a profissão pouco tempo depois. A lenda ganhou força com o passar dos anos, e muitos moradores acreditam que a aparição da noiva é um presságio de tragédia. Dizem que quem cruza seu caminho pode perder um amor, sofrer uma perda repentina ou enfrentar um destino cruel. Alguns afirmam que, ao avistá-la, a vida amorosa da pessoa é amaldiçoada, condenada ao fracasso. Para tentar apaziguar sua dor, moradores mais antigos deixavam flores brancas em becos, como uma espécie de oferenda para a alma perdida. Até hoje, em certas épocas do ano, turistas relatam encontrar buquês de flores secas deixados discretamente em esquinas pouco movimentadas. Hoje, a noiva de Whitechapel é parte dos passeios noturnos de Londres
especialmente aqueles que exploram os mistérios do bairro. Guias turísticos contam sua história em frente a antigos prédios, e muitos visitantes relatam sentir arrepios ou ouvir sons estranhos. Fotografias tiradas em visitas guiadas mostram, em alguns casos, manchas brancas ou figuras translúcidas em segundo plano, que alguns juram ser a silhueta da noiva. Embora não haja provas concretas, o mito continua vivo, alimentado pelo cenário ideal: as ruas estreitas, os becos úmidos e a eterna neblina londrina. A noiva de Whitechapel é mais do que uma história de fantasma. É um símbolo de promessas quebradas, de amores interrompidos e da dor que não encontra descanso. Seja pelo abandono, pela morte ou pela maldição, Margaret jamais encontrou paz. Sua alma permanece vagando, presa ao dia em que deveria ter se casado, condenada a buscar eternamente por um noivo que nunca mais virá. E assim, até hoje, quem se aventura pelas ruas de Whitechapel, em noites frias e cobertas de névoa, pode ouvir o som suave de passos, o arrastar de um vestido molhado, ou até mesmo cruzar o olhar vazio da noiva que nunca deixou de esperar.